Né? Oi, Samila, bom dia. Oi, bom dia. Bom dia. Que é Romanos 8 do 14 ao 16. Serão os versículos que vão nos orientar para a gente meditar, né? Mas aí a gente vai fazer a reflexão a partir da parábola do filho perdido, né? O filho pródigo, né? Em Lucas 15. Também algumas parábolas anteriores no mesmo capítulo. Ok. O chamado da igreja, parte 5, né? Isso, Liz. Amém, amém. E aí é o último tópico que eu havia pensado, né? Se Deus trouxer mais algum, mas por enquanto vai ser o último tópico. Então, eu vou só ler, né, aqui Romanos 8, do 14 ao 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, aqui o apóstolo Paulo está nos ensinando, né, ensinando aos romanos, através da igreja que se instituiu em Roma. Rapidinho, gente, deixa eu só fechar aqui o... fechou. Que foi instituída em Roma. Ele está revelando, né, o que o Espírito Santo colocou para ele, que a igreja recebe o Espírito de Deus, né, é guiada pelo Espírito de Deus, Espírito Santo de Deus, e por isso somos filhos de Deus, porque a gente não está mais sobre um espírito de escravidão, de servidão, e aqui o sentido de servidão, né, diferente do que também nós vimos nesse estudo, aqui o servo como aquele que não tem parte da família, né? Não o servo enquanto obediência que nós vimos nesse estudo, né? De nós querermos com prazer servir a Deus, não nesse sentido, mas esse servo no sentido de que não faz parte da família, né? Que está fora da herança, né? Que não vai herdar o reino, né? Então aqui ele está falando, vocês não receberam. Então, quando o Espírito Santo vem a nós, nos regenera, nos converte, né? Se revela a nós. O Espírito Santo ele vai nos testificar que nos tornamos filhos, portanto, herdeiros da glória. Né? Ele vai continuar, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Esse outra vez é importante, porque enquanto só criaturas e num estado de não participação do reino, temos temores, né? Não temos confiança, não temos certeza do dia de amanhã. Eu não sei se vocês conseguem perceber isso ao conviverem com outras pessoas de outra fé, ou até quem se diz sem fé, como as pessoas são temerosas, elas têm medo de espíritos, né? Medo do futuro, do incerto, buscam segurança em questões do mundo, né? Isso é perceptível, por isso que nós, e aí o próximo versículo o apóstolo vai falar, né, que o Espírito Santo vai confirmar o nosso espírito que somos filhos, a gente tem que ter essa certeza, né, que somos herdeiros, para que possamos descansar no Senhor, né, confiando nele, né? Então, essa feição de filho, ela é importante não só para a gente descansar, mas também para a gente pensar nessa nossa condição de adoção. Também esse versículo traz essa questão da adoção, e aí algumas palavras que eu destaquei nessa ideia de filho foi justamente adoção, confiança e obediência. Né? E por que adoção? Porque vamos lembrar também do que os nossos irmãos teólogos reformadores também nos ajudaram a compreender melhor, que é a questão da graça comum e da graça específica, né? Deus fez o mundo, todos somos criaturas, né? Os seres humanos, criaturas, junto com o meio ambiente, a natureza, e temos a graça comum, estamos vivos aqui, o planeta ainda é sustentado por Deus, pela misericórdia dele, né? Mas tem a graça específica que vai ser revelada por esse ato de adoção, por meio de Cristo, né? O sangue de Jesus possibilita que sejamos reconciliados, portanto, adotados para essa família que vai estar no reino. Né? Todos somos de uma mesma família por meio de Cristo Jesus no reino dos céus.
né? Então, por isso, uma adoção. É interessante também que eu estava... Nossos irmãos psicólogos aqui ainda não chegaram, mas eu estava, né? A gente tem vários aqui na igreja, né? Mas eu estava ouvindo outro dia uma reportagem, já tinha ouvido uma outra vez, que mesmo os pais biológicos, hoje a psicologia tem essa leitura, mesmo os pais biológicos, mãe, pai, né? Sobretudo os pais também. Não é porque você é pai e mãe biológico que aquela pessoinha já vai ser seu filho. Você precisa adotar aquele, se conforme depois que nasce, né? É preciso ter esse sentimento de adoção. Aí até uma leitura de que todo filho, na verdade, é adotado, que a gente faz essa acepção, né? Ah, filho biológico, filho adotivo, né? Para quem acolhe uma criança órfã ou, enfim, abandonada, né? Mas todo filho, ele é adotado, porque o pai e a mãe precisam se conectar com essa criança, né? Com esse ser. Conforme ela nasce, ela vai crescendo. Então, quando eu lembrei disso, eu estava lendo, eu achei interessante, porque é isso que Deus faz conosco, né? Ele é criador, a gente existe porque ele, né, nos fez, mas quando a gente passa a ser adotado, pertencer à família de Deus, né? Graças ao religar que Cristo possibilitou, né? Então, esse sentido da adoção é importante a gente ter essa fala, Janete. Sim, e aí isso, aí adotados e sendo filhos, somos herdeiros essa grande questão, né, de sermos herdeiros, mas aí tem essa questão da obediência e da confiança, e aí para a gente pensar sobre essas questões da obediência e da confiança, eu queria fazer uma reflexão lá sobre a parábola do filho pródigo, né, do filho perdido, até aqui na minha tradução da NAA coloca, né, a parábola do filho perdido. E eu queria destacar que eu estava me lembrando, assim, de pregações que eu já vi sobre isso, né, reflexões sobre essa parábola, que é até bem trabalhada, e é muito comum a gente destacar a misericórdia de Deus, né? O filho foi para longe, pediu adiantamento da herança, né? Quis uma liberdade que não é bem liberdade, né? Fazer o que se quer pela sua própria cabeça, né? Perdeu tudo, né? E resolveu voltar para o pai, né? E aí a gente sempre pensa muito nessa misericórdia desse pai que aceita esse filho, e isso é muito bacana, porque mas a gente tem que ter cuidado com essa reflexão para a gente não pensar também que Deus aceita qualquer coisa e que, né, ele aceita todo mundo do jeito que é muito um discurso que hoje, né, o tal do inclusivismo, né, tem um detalhe muito importante que eu relendo para fazer esse estudo, me chamou a atenção e eu acho que nós temos que fazer essa reflexão. Bom, eu vou ler a parábola toda aqui e vou destacar essa parte, né? Então, no Lucas 15, do 11 ao 28, 29. Eu nem vou ler até o final, porque eu não quero me adentrar na questão do outro filho que fica né, chateado e tal. Eu vou ficar muito concentrada mesmo na postura do filho que se perde e retorna, né? É a partir do 11, Lucas 15, a partir do 11. Aí, só para contextualizar um pouquinho também, que antes de Jesus falar essa parábola, ele já tinha introduzido ali para as pessoas que ele estava conversando outras duas parábolas que ele está falando sobre essa questão da ovelha perdida, né? No 15:1, né, Jesus está falando, aproximava-se Jesus de todos os publicanos e pecadores para o ouvir, né, aproximavam-se, perdão, de Jesus, né, os fariseus, os escribas murmuravam, dizendo, este recebe pecadores e come com eles, então Jesus lhes contou essa parábola, qual de vocês é o homem que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria. Indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E aqui também, né, nesse da ovelha perdida, a gente tem que se atentar que Jesus fala dessa alegria de trazer de volta essa ovelha, mas ele destaca, né, por um pecador que se arrepende, né, que ele vai ficar mais, o céu terá mais alegria, né, por esse pecador que se arrependeu, né, e que sabe que necessita de arrependimento, do que pelos justos, né, que já estão guardados ou que, né, aí que ele estava dando um alerta para os religiosos que seguiam a lei, seguiam os preceitos, né, e se
entendiam merecedores, né, do reino, das bênçãos de Deus, e ele está falando dos pecadores, né? E é interessante que ele vai falar sobre isso antes de entrar na do filho pródigo, que tem várias camadas aí. Então, essa questão de estarmos perdidos. Então, para a gente entender também que somos filhos, temos que nos lembrar dessa condição de perdidos. Então, estávamos perdidos, né? Assim, lá como o nosso ancestral Adão se perdeu, né? Adão foi feito no seio da família de Deus e também pediu a herança dele antes, porque, né, ele quis comer do fruto, quis fazer o que ele achava melhor e se perdeu, né? Então, essa condição do perdido é importante para a gente entender essa parábola, né? Então, vamos ler agora, de fato, a parábola do filho perdido. E aí Jesus continuou, ele antes também falou outra parábola sobre a mulher e o dracma também, que ela vai achar, que ela tinha perdido. Aí vamos agora ler, de fato, aqui a do filho perdido. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e esse o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um de seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Aí vamos fazer uma pausa aqui, né? Bom, ele fez esse pedido da herança, né? Reivindicou antes do tempo, né? Quis se antecipar para usufruir de uma herança. Gastou como bem entendia. E aí, nesse momento, eu também me lembrei de Gênesis, né? Como que Adão e Eva, não obedecendo a Deus, foram também explorar o jardim, né, ouvindo a voz do inimigo a seu bel prazer, enfim, se perderam, né, perderam toda a oportunidade e riqueza que era a convivência com Deus, né, como esse filho, né, que ele era filho, tinha todo o conforto, tinha, né, as suas benesses ao seu dispor, mas quis ver o mundo, quis ver com seus próprios olhos, quis gastar a sua herança como bem queria, até que ele se deu conta, né, depois de ter gasto tudo e ainda passar por um momento de dificuldade, perceber que os trabalhadores do pai dele, ou seja, os servos, que não tinham direito à herança, ainda viviam melhor do que ele estava naquele momento, comendo junto com os porcos, né? Porque o mundo vai te dar só o que sobra, o que resta, não vai te olhar, né? Contaminado, exato. Aí nessa situação degradante, né? Ele cai em si e né, me chamou a atenção algo que eu não reparava muito nessa parábola, de que ele se arrepende, né? E ele vai dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, né? Já não sou digno de ser chamado seu filho. Então ele vem o arrependimento. E aí, voltando ao outro versículo das ovelhas, Jesus diz, né? Mais vale um pecador arrependido, né, do que 99 justos. Então a gente tem que lembrar que para ser filho, para a gente se assumir filho de Deus, antes a gente tem que se arrepender, porque a gente tem que reconhecer a nossa condição de pecador, né? Porque eu acho também que hoje em dia a gente está muito, sou filho de Deus, sou abençoado, somos pecadores, temos que nos arrepender dos nossos erros e para assumir novamente essa posição de filho, né? Fala, Janete. É. Sim, sim. Só para eu contextualizar aqui, Wilson, a irmã Janete está só destacando a questão como é bonito o cair em si,
né? E que é um passo fundamental para a gente encontrar a Deus, né? Fala, Wilson. Ele foi forense, né? Ele foi da justiça, porque a decisão é nossa. Ele foi, se levantou e foi, né? Ele caiu em si, que a Wilson está chamando a atenção, que a gente tem que ter uma postura e decidir, né? Quando a gente cai em si, o Espírito Santo vai nos alcançar, vai dar essa revelação, e a gente tem que seguir. E aqui nessa imagem, né? Que as parábolas são imagens para que Jesus passe esses valores, né? Do Evangelho. Ele cai em si, está naquela situação de miséria, né, junto com os porcos, que sempre nas culturas a gente sabe que é uma situação, né, de lama, de resto. É uma imagem que todos nós até hoje entendemos, né, de você estar no nível mais baixo, né? E ele se arrepende e vai seguir, né? Arrumando-se foi para o seu pai. Aí também essa frase é muito importante, porque é da gente buscar, né? Que Cristo também fala, né? Quem buscar-me-eis e me achareis se me buscar de todo o coração. Mas então ele foi buscar. Então, porque também, geralmente, as pregações falam muito desse pai que abre os braços e recebe, só que o filho foi até ele, né? O filho buscou, o filho voltou à conversão, né? A gente volta-se para Deus, porque a gente tem que lembrar que a gente está contra, a gente está de costas, a gente está longe, a gente está em outros lugares, né? Está passeando por aí. Então a gente tem que o Espírito Santo, como a Wilson bem lembrou, ele nos converte, né? Ele vai fazer essa obra de conversão, vai nos virar para a gente buscar o Pai. E aí sim ele vai nos receber de braços abertos, né? Então eu queria destacar muito, eu vou ler mais adiante, mas eu queria destacar muito essa questão do arrependimento, porque não é todo mundo que é filho de Deus, é quem se arrepende, quem se volta para Deus, e aí depois ainda tem a caminhada, né, de obediência e confiança, né? Porque a gente também está vivendo um período, né? Ah, todos são filhos de Deus, todos merecem. Todos são criaturas, a gente só existe porque Deus quis e nos fez. Mas para deixar de ser servo, criatura, para ser filho, tem uma passagem aí, tem uma transformação que começa pelo arrependimento. Sem arrependimento, a gente não vai chegar a Deus. E assim, a parábola é bem explícita nisso, né? E ele ainda vai repetir isso. Então ele foi para lá, né? Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Aí eu vou até aqui, porque depois é a situação com o irmão, acho que vai para outros lugares, eu quero focar nessa parte, né? E aqui também vai bem de encontro com quando Jesus fala das ovelhas, e ele vai falar todas essas parábolas, né? Da ovelha, do dracma, e essa que é maior e mais conhecida do filho perdido, nesse contexto dos publicanos estarem criticando ele de estar com pessoas que não eram dignas na sociedade, né? E ele está falando, esses são os pecadores, né? Esses que vão se arrepender, vão entender, porque é só você na lama que você entende, né? Você bem de vida, com saúde, não, muitas vezes você não é despertado, não cai em si, né? Como a Janete destacou. Então, essa alegria aqui do Pai, né? Vai de encontro com o que Jesus falou. O céu vai se alegrar, né? Quando essa ovelha perdida se arrepende e retorna, né? Mesma coisa aqui. O filho também confessou ao ver o pai, ele confessa mais uma vez. Então ele confessou para ele, né? Em oração, caindo em si, e ao se encontrar com o pai, ele também confessa, reconhece, né? E por isso o pai o abraça e o enche de honras, né? Então, assim, esse é um movimento que todos nós precisamos fazer e a gente vai fazer repetidamente, porque a gente está sempre em aperfeiçoamento e a gente tem que reconhecer essa condição, né? Claro que o principal, né? Graças a Deus, Jesus já fez, a gente se converte e tem essa noção. Mas na nossa caminhada, a gente vai se aperfeiçoando e vai caindo em si dos vários momentos, né? E também outra coisa importante da gente lembrar da gente, nós enquanto igreja, vivendo o ID, de assim como Jesus estava perto de pessoas não dignas, a gente também tem que estar perto dessas pessoas que aparentemente, né, não são dignas para a sociedade. A gente não pode só conviver entre a gente hoje na nossa sociedade, igrejas instituídas, a gente vive muito
uma coisa é a nossa comunhão de irmãos, mas a gente não pode se negar a estar em outros grupos, porque essas pessoas é que precisam ouvir a Cristo, né? Essas pessoas podem ter ovelhas ali perdidas, porque a gente tem uma tendência, né? Até não, vamos misturar, não são crentes, não conhecem a Deus. É meio, né, conflituoso, mas a gente tem que estar perto dessas pessoas, né? Cristo estava, e como é que a gente vai ser luz se a gente não estiver perto dessas pessoas, né? Para que elas tenham esse momento de cair em si. O Espírito Santo vai fazer a obra e ele nos convida para ser canal, né? Para estar nesse momento de revelação para essas pessoas, né? Sendo luz. Exatamente. E aí, querem falar mais alguma coisa? Alguém que está aqui? Chegaram mais pessoas aqui, mais irmãos? Não? Janete estaria pensando. Quer compartilhar o pensamento? A toda criatura, sim. Sim. Uhum. Bem, também. E importante a gente lembrar, eu estudando, gente, eu queria muito deixar com vocês isso, a questão do arrependimento, porque a gente está vivendo um momento que isso está sendo pouco falado, né? Deus ama todos, nananã, mas sem o arrependimento não vai chegar, né? Então, é duro, não é fácil, né, falar isso, porque a pessoa precisa ser transformada, mas faz parte, né? Bom, tem algumas outras anotações, já que a gente ainda tem um tempinho, que na verdade essa questão também de filho, que até o pastor Antônio até já pregou algumas vezes, né, sobre a gente entender que a gente é filho, como que o Novo Testamento, claro, a partir de Cristo, ele traz essa verdade para nós, né, de que aqueles que creem nele vão se tornar filhos e herdeiros, né, por isso que eu destaquei aqui no quadro esse trecho de Romanos, que eu acho que é um que resume melhor, né, que nós deixamos de ter esse espírito de servidão, de fora da família de Deus para sermos filhos, e para a gente, né, nós, graças aos apóstolos e ao Espírito Santo, a gente tem isso bem firmado na nossa comunhão, né, de entender que a gente se torna filho de Deus, mas isso realmente é só uma realidade a partir de Cristo, né? Que no Velho Testamento, quando Deus aparece nessa intimidade de pai, é muito interessante porque aparece Deus em vários livros, né, do Antigo Testamento, ou ele dizendo que quer ser pai daquele povo, ou ele prometendo que será pai, mas de fato ele ser pai é só a partir de Jesus, né? Jesus revela isso, diz eu e o Pai somos um, né? Faz a oração do Pai Nosso, dizendo que, né, é dele, dos discípulos, de quem crer nele, né? Ninguém vai ao Pai senão por mim, que ele é o caminho. E os apóstolos vão começar a tratar isso com mais naturalidade, no sentido de, o nosso Deus é Pai, porque até então no mundo judaico Deus era um provedor, um chefe do povo, né? Um chefe da nação. E o povo hebreu e judeu, né, descendentes de Israel, de Jacó, era uma nação, era um grupo formado, mas Deus tinha desejo de ser pai deles, tinha desejo de se relacionar com eles, por isso que todos os profetas, né, Jeremias, Miqueias, Isaías, estão sempre falando de como que aquele povo decepcionava Deus, né? Aí traz a figura também do casamento, que a gente já viu, né? E essa figura de pai é como se ele quisesse adotar, é muito interessante isso, é como se ele tivesse, olha, eu quero ser seu pai, mas vocês, né, estão rejeitando, não estão obedecendo, não estão voltados para mim, né? E só com Cristo mesmo essa realidade acontece. E em todas as cartas, os apóstolos vão reafirmando, né? Sois filhos, sois parte da família de Deus, né? O Espírito Santo testifica que vocês são corpo de Cristo, né? Essa ideia também de ser corpo de união, né? A gente está junto ali num propósito só. Então, de fato, tem essa mudança e nós somos privilegiados de já vivermos nessa promessa, né? Eu não vou entrar em detalhes, mas também um outro trecho, de repente, não sei se domingo que vem eu também vou ter que voltar, aí eu deixo para o domingo que vem. Mas também lá em 1 Pedro, não vou detalhar, mas algo que eu estava, tanto 1 Pedro quanto 2 Pedro, são cartas que o apóstolo está ensinando mesmo a igreja a se comportar, e ele vai falar disso, como que os profetas profetizaram o evangelho, né? E o evangelho é ter essa conversão a partir de Cristo, profetizaram para nós, né?
ele fala para vocês, né, que ele está falando para algumas igrejas específicas ali da Galácia, também de Éfeso, mas toda vez que os apóstolos, nas cartas, eles falam ali com aquelas igrejas, eu, pelo menos, sempre quando leio, sinto que é para mim também, porque nós somos gentios, né? Nós somos gentios com aquelas igrejas, né? Então eu sinto que essas cartas também são para nós, né? Eu quando leio, eu sinto, poxa, né, para mim. Então esses profetas que não viram essa bênção, né? Não viram Cristo, mas só ouviram, né, essa promessa, eles profetizaram para nós, né? Então aí ele vai falar isso para poder dizer sobre a obediência, que aí essa outra palavra-chave na questão de filho, né? Adoção e obediência. Você se torna filho, herdeiro, mas você deve obedecer a Deus, porque o que o filho perdido fez? Ele não obedeceu ao seu pai, ele quis ultrapassar as regras, né, a ordem das coisas, né? Tanto que o outro filho que obedecia ficou chateado, né? Porque um filho obedece, um filho segue, um filho confia. Vamos olhar também para a nossa vida, né? De filhos, todo mundo é filho, mais fácil da gente entender, né? A gente obedece nossos pais, confia neles, né? Ainda que eu saiba que algumas pessoas talvez não tenham tido a família completa, ou uma mãe, ou um pai, sobretudo, né? Mas a ideia é que o filho ele viva, né? Tendo segurança nessas pessoas que cuidam, né? De si e obedecer, né? Nossos pais orientam, não faça aquilo, não vá por ali, obediência, né? E a santificação, que é um tema, né? Dessas duas epístolas do apóstolo Pedro, ele está falando de conduta e santificação. Ele está falando isso, sois filhos. Deixa eu ver se eu anotei aqui o versículo. Eu acho que eu acabei que eu não destaquei para eu achar. Que ele vai dizer que a gente vai obedecer e ser santo por ser filho, né? Acho que eu vou perder aqui. Não, acabei que eu não anotei. É porque é uma carta, eu até tentei destacar algumas coisas, mas ela a gente tem que ler inteira, porque ela é muito encadeada, né? Não dá muito para a gente soltar alguns versículos. Ele fala de herança também, 1 Pedro, no capítulo 1, né? É o capítulo 1 até o 2. Aí no capítulo 1, versículo 4, ó, ele fala para uma herança que não pode ser destruída. Deixa eu ver se está aqui. É uma hora que ele fala que somos filhos. É que vamos agir como filhos. Mas enfim, gente, se nós tivermos um encontro de novo domingo que vem, a gente pode estudar com calma esses dois capítulos da primeira carta do apóstolo Pedro, porque ela tem bastante camadas nesse sentido, tá? E aí eu queria já deixar para vocês também, se vocês quiserem ler, eu achei super assim, estava relendo e me tocou bastante esses dois capítulos da epístola. Irmãos, vocês que estão aí no online, querem falar alguma coisa? Não? Deixa eu ver. Na 1:17? Cadê? Talvez seja. Não, é uma hora que ele. Não tô achando. Mas enfim, não é para achar hoje. É no 14. Ó, como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fazem. Então, ele também, ou seja, essa ideia de filho, né, e que Deus é nosso pai, essa relação de Deus como pai, a gente lendo com cuidado as cartas, a gente vê que isso é bem assim, é o pilar, né? Não há outra forma que os apóstolos tratam Deus. Eles vão tratar nessa condição. Então, da gente se apropriar dessa feição de filho, né? A gente passou pela conversão, o arrependimento principal, vão ter os outros arrependimentos do nosso contexto de santificação, mas aquele arrependimento de que eu sou pecador e indigno da salvação, né? O arrependimento crucial, né? Só por meio de Cristo que eu sou salvo. E aí você vai se apropriar dessa afeição de filho, né? De herdeiro desse reino, co-irmão de Cristo, que é o primogênito, né? Que a gente vai saber que o reino vem a nós não porque nós merecemos, né? Mas porque a gente está co-herdando junto com Cristo, né? E aí, irmãos, vocês querem falar algo? Não? Liz, Elô, não. Só coraçõezinho.
Então, eu vou fazer uma oração para a gente terminar. Aí a gente aqui vai tomar um cafezinho rápido. E vocês aí também se prepararem para o culto, tá? Vou fazer a oração. Pai Santo, poderoso Deus, queremos glorificar o Teu nome, Senhor, porque o Senhor nos adotou como seus filhos, o Senhor nos abençoa, nos guarda, o Senhor nos concede o Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra, a Tua vontade, Senhor. E nós queremos te pedir, Pai, nos ajuda a seguirmos firme nessa caminhada da santificação, para levar o teu evangelho, para sermos modelados segundo a tua vontade e sermos cada dia mais parecidos com o teu filho Jesus, nosso Salvador, nosso Rei, nosso Redentor, Pai. Te agradecemos por essa palavra, por esse pão espiritual, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada um aqui presente, seja na aula virtual, vai assistir depois, seja aqui presencialmente, Senhor. Te louvo também, Pai, pela vida dos nossos pregadores, nossos líderes. Senhor, abençoa hoje a ministração, Pai, que nossos corações recebam, Pai, a Tua palavra, recebam os Teus ensinamentos e que possamos amadurecer em graça, crescer em espírito e em verdade, Pai. Nós te pedimos isso, pedimos que o Senhor perdoe nossos pecados, nos ajude em nossas dificuldades diárias, nossos conflitos internos, Senhor, e guarde a todos aqueles que amamos e proteja-nos, Senhor, de todo mal, Pai. Te pedimos isso em nome daquele que é o nosso Senhor e Salvador, o único que é digno de honra e glória, teu Filho Jesus, Pai. Amém.